A partir de agora, a gente entra no capítulo do campeão. Porque aqui a gente passa horas e horas e horas falando das disputas na parte de baixo da Menos classificação, nobres. sim, na disputa pela permanência, na disputa por Sul-Americana, pelas vagas da Libertadores. Poucas vezes, ou quase nenhuma vez, em 37 edições do Raio X, a gente vai para a última do domingo e estaremos ao vivo acompanhando a rodada. Quase nunca a gente fala sobre a disputa pelo título, mas no dia que ele é definido, a gente, obviamente, traz o capítulo escrito. Queira ou não, nós somos jornalistas e nós somos individualmente pessoas que acompanham a história do futebol brasileiro. E, nesse 3 de dezembro, a história foi escrita. O Brasil tem um novo campeão brasileiro. O Brasil tem, no Flamengo, em sua era de domínio, um domínio dividido com o Palmeiras nesses últimos anos, mas em 2025 ele prevalece. Tá? Foi declarado pelo clube, pelo técnico, e a gente lembra disso quando o Flamengo poupou na Libertadores, na fase de grupos. Felipe Luiz avisou: o nosso objetivo esse ano é ser campeão brasileiro. Tá? Chegou a ter dificuldades na Libertadores e no final das contas conseguiu tanto o título da Libertadores quanto do brasileiro, numa diferença aí de 3 dias. Ao celebrar o título, o Flamengo, que se considera 9 vezes campeão brasileiro, apresentou 9 taças. Tá? Isso aqui é um recorte da arte oficial do Flamengo. Tá? São 9 taças, Cássio, mas são 8 títulos oficiais. E aí no jogo de um erro, é fácil encontrar o elemento estranho nessa foto. Afinal, em 1987, a taça do Campeonato Brasileiro era a mesma de 86 e a mesma de 88. Né? Se a taça não está aqui, existe uma história por trás da ausência da taça das bolinhas nessa imagem. E foi, de certa forma, curioso, né, o Flamengo dar essa abordagem. Eu preferi essa abordagem. Foi uma abordagem honesta do Flamengo quanto ao tema, né? O troféu dele é isso. Isso. Me parece que o Flamengo, Cássio, nessa postagem, ele fez algo que a gente já comentou em muitos debates, nos lançamentos do livro. Em vários momentos, eu sempre externei essa opinião. E você sempre corrigia. Eu sempre dizia, para mim, o maior erro do Flamengo, em toda essa história, foi ter reaberto ela em 2001. Tá? 11. Em 2011. Foi ter reaberto em 2011. Porque até ali, essa história, ela transitava assim, em documentos obscuros, em recortes de jornais muito obscuros. Até 2011, o torcedor do Flamengo, um jornalista que defende o Flamengo, colocava a capa do álbum de figurinha para justificar o título. E até 2011 era corrigia isso. Dizendo o quê? Aí você me corrigia dizendo o seguinte: olha, o maior erro foi não ter jogado. Tá? Ou ter deixado o primeiro processo ir à revelia. E a revelia. Tanto que a gente até fez uma vez, acho que um debate, dos 3 erros, qual é o maior? Não ter jogado, ter deixado correr a revelia, e o terceiro ou esse subjetivo, que para mim pesa muito. Porque na minha ótica, tá? Na hora que o Flamengo resgata e transforma numa bandeira do clube, tentar não mais ser o único campeão brasileiro de 87, mas ter o direito de ser, ao lado do Sport, campeão de 87, e o Flamengo conseguiu isso por 3 dias, né, numa decisão, numa assinatura de Ricardo Teixeira junto com Patrícia, então presidente do Flamengo, numa canetada que durou 2 dias, 3 dias, se muito, antes da justiça derrubar. Ali em 2011, eu sempre digo isso, já era outra comunicação. A internet já multiplicava o acesso fácil aos documentos, à história, a história como ela realmente foi, e como tantas e tantas pessoas que sabiam da história original ou não, tá? Por desconhecimento ou por cara de pau mesmo, escondiam detalhes importantes dessa história que foram todos revelados, que hoje já estão públicos e que já foram
cada vez mais comprovados no momento em que esse recurso de 2011 reacendeu todo o processo, porque é uma nova luta do Flamengo, já que o primeiro estava transitado e julgado, o Flamengo foi em todas as instâncias para tentar ser também considerado campeão ao lado do Sport. Perdeu 2 vezes no Supremo Tribunal Federal. E aí, já é 3 vezes, né, no Supremo Tribunal Federal. Você chegar 3 vezes ao Supremo Tribunal Federal e perder as 3, joga luz demais em algo que poderia ser sombrio. Tá? E aí, o narrador da Globo, tá? Luiz Roberto, narrador da Globo, claro que ele, ao terminar a narração, ele joga o Flamengo em 9 vezes campeão. Porque Luiz Roberto não tem compromisso absoluto nenhum com o jornalismo ou com a notícia. Nenhum. Luiz Roberto, quando está naquela função, ele é um cara de entretenimento. Ele é um garoto propaganda do título do Flamengo. Até porque a Globo se tornou isso essa semana, né? Fez peças, um urubu sobrevoando o Rio de Janeiro, fez um post, o Sport TV fez um post colocando o escudo do Flamengo nas bolinhas do sorteio da Copa do Mundo, assim. A Globo resolveu, e é uma escolha dela. A Globo não é obrigada a fazer jornalismo. Mas a Globo, só para terminar, Cássio, a Globo não é obrigada a fazer jornalismo. A Globo pode sim se comportar, se é uma escolha dela, como um agente de entretenimento, sabe? Uma plataforma de divulgação do Flamengo ou de quem quer que seja que dê lucro a ela. Então, assim, Luiz Roberto, ele pode gritar que o Flamengo é 9 vezes campeão, tá? Só que não é. Tá? Não é. E me chamou a atenção, Cássio, que o próprio clube foi para a saída que poderia ser a saída do Flamengo desde sempre. Que eu sempre defendi isso, que é a subjetividade. Porque eu sempre abordo o seguinte: qualquer jornalista, qualquer torcedor, ele tem o direito de dizer que ele considera o Flamengo campeão, porque ele viu o campeonato, porque eram equipes mais fortes, porque foi esse o campeonato foi transmitido. Qualquer pessoa pode chegar a uma conclusão pessoal de que, ó, eu sei que a história é essa, mas eu vivi e eu considero que o Flamengo é campeão. Eu considero que ganhar aquele módulo verde bastava. Ali, para mim, é o título brasileiro e nada vai mudar essa minha percepção. É muito honesto, Cássio, se a pessoa disser isso. Tá? A gente não pode dizer que impor a realidade goela abaixo. Tem gente que acha que o Brasil é campeão moral de 78. E aí você pode dizer, pô, o Brasil é campeão moral de 78. O Inter se sente, e vai até reivindicar, né, Cássio, aquele campeonato da máfia do apito, que ele acaba perdendo depois que os jogos são anulados. Interpretação, escolha pessoal, cada um tem. A Globo abandonar a responsabilidade jornalística, porque, detalhe, todas essas decisões do STF, todas foram noticiadas no maior jornal da emissora, que é o Jornal Nacional, e por jornalistas que trabalham na emissora e produzem jornalismo e não são culpados que uma outra parte da emissora esquece o jornalismo e vai para o entretenimento e vai para agradar a maioria. Então, eu acho que o Flamengo fez uma abordagem, Cássio, bem honesta. Tá? É claro que ele se considerou N campeão brasileiro. Ok, mas ele fez uma abordagem que eu considerei bem justa aqui, em não forçar a barra. Afinal, a taça que ele tem daquele ano é essa taça. Tá? Eu achei transparente assim. Isso é a comunicação oficial do Flamengo. Foi melhor do que a da Globo. Foi melhor do que a da Globo. O clube foi mais responsável e mais honesto do que o narrador da partida. Né? Vamos lá. Fred trouxe diversos pontos. Antes de entrar nessa parte, eu vou chegar aí naturalmente, mas falar rapidamente também do título do Flamengo, que quando tu falou Zico, estava me causando uma reflexão assim. Assim, o Flamengo está a um Mundial, porque para mim é um Mundial, a Copa Intercontinental continua sendo Mundial. Tem a Copa do Mundo de Clubes de 4 em 4 anos, gigantona, mas o Campeonato Mundial, como sempre existiu, o anual, para mim continua valendo. Se o Flamengo ganhar essa Copa Intercontinental da FIFA, para mim é o mesmo Mundial que tá sendo disputado desde 1960. É como se o Flamengo tivesse, basicamente, Fred, a essa conquista de ser o Flamengo de Zico. O Flamengo, e aí a gente conta sempre do recorte de 19 para cá, né? De 19 para cá, o Flamengo já ganhou 3 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas que foram criadas de lá para cá e 3 Libertadores.
Libertadores jogando fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal e final em jogo e final em jogo único, porque antes até isso a Libertadores era menor, era menor na quantidade de jogos. Então assim, essa Arrascaeta, por exemplo, ganhou todos esses títulos, tá? Arrascaeta e Bruno Henrique. O próprio Felipe Luiz também, porque ele ganhou como jogador e como treinador. Aí você vai para esse ano, o Flamengo ganhou já o Carioca, a Supercopa, a Libertadores do Brasileiro e tem um ponto, Fred. Que não sei se muita gente está se dando conta. A Copa do Brasil ainda não acabou. Isso significa que o Flamengo é, nesse momento, o atual campeão do estadual. E é um estadual que tem os últimos 3 campeões da Libertadores, certo? Flamengo, Fluminense, Botafogo. É o atual campeão carioca. É o atual campeão da Supercopa do Brasil. É o atual campeão brasileiro. É o atual campeão da Copa do Brasil. E é o atual campeão da Libertadores. Assim, ele, simplesmente, tirando o Mundial de Clubes, o time é atual campeão de todas as competições. Então, assim, tem um mérito. E na própria Libertadores, obviamente, todo mundo fala, todo mundo comenta, ele ganhou a Libertadores. Era muito mais time que o Palmeiras. E, no fim das contas, ganhou a corrida tanto do Brasileiro quanto da Libertadores, sendo muito mais time que o Palmeiras. É um título muito justo, é o time que mais ganhou, melhor ataque, melhor defesa, melhor sequência de vitórias, assim, tem os melhores jogadores, tem a Arrascaeta, que foi eleito o craque da Libertadores, provavelmente vai ser eleito o craque do Brasileiro, o prêmio vai ser logo depois que acabar. A CBF até finalmente, depois de 4 anos, vai voltar a organizar a competição. Então é um título muito justo de um time que realmente é o melhor do campeonato e que vai bater, como até notícia essa semana, do UOL, do CNN, eu acho do Valor também, não, do Globo, desculpa, vai bater 2 bilhões de faturamento no ano. O Flamengo está há 5 anos ganhando mais de 1 bilhão por ano. Assim, já são 5 anos nesse período. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 bilhão e 80 milhões em 21, 1 bilhão 170 milhões em 2022, 1 bilhão 370 milhões em 23, 1 bilhão 333 milhões em 24 e a projeção agora é de 2 bilhões. Assim, talvez o Flamengo esteja alcançando um potencial que sempre existiu. Dito isso, de um time campeão e que se organizou para isso, a partir de 2013, tem as suas benesses de ter passado 40 anos com uma marca estatal no peito, tem uma benesse ainda que mereça, e é uma lógica de mercado, ganhar mais de TV do que todos os outros clubes, mas talvez não na proporção que sempre ganhou, porque também não é assim em canto nenhum. E sobre isso aqui, eu concordo com o que o Fred trouxe. E essa é a base da imagem, e ela é muito interessante porque ela Fred, poderia ser um 9 e essa taça, 9 vezes essa aqui. Aliás, quando as taças vão mudando, você começa a colocar como se todo mundo sempre tivesse conquistado a mesma taça. Tu já viu rankings assim? Sim, sim, sim. Tem até Normal. Por exemplo, do próprio esporte, de vez em quando eu já vi perfis do esporte que botam a taça do esporte dessa e a Copa do Brasil atual. Ou a Copa do Nordeste atual para os outros títulos. Ou a Copa do Nordeste atual para os outros títulos que não tinham. Por exemplo, o esporte tem um orelhudo e as outras 2 taças eram outros modelos. E na hora que ele faz isso aqui, porque ao fazer isso aqui, se fosse o Flamengo fazendo isso aqui, ele estaria levando a interpretação de algo que não se sustenta, né? Sim. Que aí não seria um jornalista, alguém fazendo ranking, seria o clube. Na hora que ele coloca isso aqui, mas eu não... passou pelo crivo de muita gente. O fato da taça de 92 ser das bolinhas, eu acho que ela gera um problema na arte. Porque ela gera uma dúvida imediata. Por que essa aqui é diferente? Porque se fosse invertido... exatamente. Parece uma sequência, né? Parece uma sequência. Por isso que eu falei, 87, 88, até 90. 80, 82, 83, 87 com a taça da Copa União, 92, 2009, que foi esse modelo, que é um modelo que entrou justamente depois que começou o imbróglio da taça das bolinhas. Aí esse modelo aqui vai de 93 até 2013. Aí em 2000, o Cruzeiro ganha o campeonato de 2013 com essa e o bicampeonato em 14 com essa. Essa começa até aqui, é o modelo atual. Aí eu acho que essa ordem, ela causa essa situação. A taça da Copa União, lembrando que ela era a taça, Fred, ofertada pela composição comercial do campeonato, tá? Sim.
para a CBF, essa taça não é uma taça da Oficial. competição. Não, é uma taça oficial. As taças oficiais desse ano, tá? Além da taça São das a dos bolinhas, módulos, né? além da taça das bolinhas, existe um outro par de taças oficiais esse ano. Que o Flamengo levantou essa taça. É a taça do módulo verde, tá? E o Sport levantou uma taça idêntica, que é a taça do módulo amarelo. Tá? Então essas duas taças, uma está no Museu do Flamengo, outra está no Museu do Sport. Tá? O Campeonato Brasileiro de 87 tinha 3 taças em disputas. A taça das bolinhas ficou com o Sport. A taça do módulo verde com o Flamengo, a taça do módulo amarelo com o Sport. Essa taça aqui é a taça da Copa União, que foi oferecida pelo Açúcar União, ao vencedor junto do com a módulo Placar, né? Eu acho que é só o vencedor do módulo verde, Isso. porque foi tratado como campeonato da ocasião, como é um campeonato onde Flamengo Internacional ali em dezembro, acabava o campeonato ali, ponto final. Sim. E aí a história que todo mundo sabe e tal, mas aí, como todo mundo faz ranking de títulos, o GF, já que você trouxe o GF, fez um ranking de títulos. Sim. A matéria não tem assinatura, naturalmente, esse tipo de matéria, ninguém é maluco assim. É porque o que eu digo, Cássio, quem tem a responsabilidade jornalística não coloca o nome. Não coloca o nome. Quem não tem a responsabilidade jornalística... E se colocar, tá sendo um pouco inteligente. Isso, quem não tem a responsabilidade jornalística, que aí, tipo, um narrador. O narrador hoje em dia, repito, é muito mais ligado a entretenimento do que a jornalismo. Aí o cara joga pra cima. Pode, inclusive, faz parte. Inclusive, dentro da Globo virou uma parte de entretenimento. Então ele tá livre pra aí na lista de berrar campeões, que é 9 vezes campeão. Aí na lista de campeões, naturalmente, tá da mesma forma. Só pra dizer, a Globo, na verdade, considera os dois, tá? Sim, claro. Então, só pra completar, porque faz diferença com o que eu vou dizer agora. Aí, obviamente, tem um asterisco. Aí, é quando chega lá. Mas perceba as nuances. Em 87, o Flamengo conquistou a Copa União, que teve caráter nacional e contava com os principais clubes do país. Depois de longa batalha judicial, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Sport, vencedor do módulo amarelo, seja reconhecido como campeão brasileiro de 87. Essa informação está errada. Está errada, exatamente. Porque é o que... Veja, essa é a linha justamente que o Flamengo tentou adotar todas as vezes na história e nunca conseguiu, de que eram 2 campeonatos, só um valeu, outro não valeu. Isso. Na verdade, era o mesmo campeonato. A questão é que o que o Supremo Tribunal Federal determinou, na verdade, ele validou a ação original que o Sport ganhou na Justiça Federal lá nos anos 90, e que não é que o Sport é o vencedor do módulo amarelo, é o vencedor do campeonato, que inclui o módulo amarelo e o módulo verde. Assim, me causa um certo espanto que até hoje, que isso é o tipo... Detalhe, poderia colocar aqui, que o Sport determina, do jeito que tá aqui. Mas aí aí é ignorância. Que o Sport vencedor do campeonato... aí nem foi nada pré-determinado, é só falta de conhecimento. Eu acho que é uma falta de ignorância no sentido de falta de conhecimento. Ignorância. Não ser ignorante, claro, grosseiro, mas ser ignorante e não ter conhecimento. E aí, enfim, eu acho que essa arte está correta, o Flamengo nunca vai deixar de ser dessa forma, mas ampliando agora esse debate, que esse é um corte da parte histórica, né, que a gente estava falando. Sim. Nesse debate desse cenário, o Flamengo como campeão brasileiro, eu vou trazer agora algumas listas, Fred tem um ranking que ele apresenta daqui a pouco, mas vamos por parte, que existem vários formatos. O de campeonato brasileiro, só campeonato brasileiro, atualizando, são agora, vai de 37 a 25. É óbvio que depois não existe 38, tá? É um 37 ponto, espera um pouquinho, volta lá em 59. Aí nos anos 60 tem os torneios 2 anos, ali 68 e 67 e 68. Não está na conta ainda, obviamente não está na conta os pedidos que os nordestinos fizeram. A gente vai até fazer um vídeo sobre isso. Tem 5 agora, nesse momento, 5 títulos do Nordeste na mesa, não, mas incluindo um do próprio esporte. O ranking tem, Fred, com um título, Guarani, Coritiba, Sport Atlético Paranaense. É o ranking só de títulos brasileiros. Só de títulos brasileiros. Tá. Da primeira divisão, naturalmente. Com 2 títulos, Bahia e Grêmio. Com 3 títulos, Internacional, Atlético Mineiro e Botafogo. Com 4, Cruzeiro e Fluminense. E o Vasco, desculpa. Com 6, o São Paulo. Com 7, o Corinthians. Com 8, Flamengo e Santos. E com 12, o Palmeiras. Ou seja, o Flamengo ele encostou no Santos agora, na segunda colocação do ranking de campeonatos brasileiros. Mas tem lembrando que, se você percebeu, eu citei a era unificada, né? Sim. Os 8 do Santos, 6 são pré-71. Taça Brasil, né? Taça e Brasil e Roberto Gomes Robertão. Pedrosa. Os
8 do Flamengo são de 71 para cá. Brasileiros. Da forma como começou, 1971, antes da unificação, até 2010, como se falava, até 2010. As outras competições. Brasileiros que foram disputados sob o nome de Campeonato Brasileiro. Isso. Ainda que sempre alguém fala, não, mas na época era Copa Nacional de Clubes, mas se chamava Campeonato Brasileiro, assim. Podia ser um nomezinho lá no papel, mas oficialmente era o Campeonato Brasileiro. E os outros eram competições nacionais, mas que não eram somadas nesse cenário. O Palmeiras tem 12, sendo 8 de 71 para cá. Certo. Vamos chamar assim de Série A, vamos chamar de Série Tá. A. E 2 da Taça Brasil e 2 do Roberto Gomes Pedrosa. Nesse cenário, o Corinthians chegou a ser o líder, assim, ali, só que quando, na era sem ser a era unificada, chegou a ter mais títulos que o Flamengo, foi até uma virada, porque o Corinthians vai ser campeão brasileiro só em 1990. Mas aí vai bater 7, o 7º título em 17, mas aí tá desde então nunca mais venceu, e o Flamengo agora foi ultrapassando. O Flamengo estava com 5 títulos, ele passa o São Paulo, que tinha 6, passa o Corinthians, encosta no Santos e agora tem 4 títulos aí para encostar no Palmeiras. Um último recorte, só desse ainda do Campeonato Brasileiro, antes de passar para a arte, que acho que deve dar doidinho para passar, que é o de títulos nos pontos corridos. E aí é algo inquestionável. Inclusive, a CBF, que também não tem menino, pelo menos nesse primeiro momento, não tocou no assunto. Você procura o texto todinho e não fala se é o 8º, se é o 9º, diz assim, ó, 4 vezes. Como a GETV, tá? Como a GETV, a gente assistiu o jogo pela GETV e não entrou nesse mérito quando o Flamengo conquistou o título, né? Focou muito mais na conquista desse ano, na junção com a Libertadores, e não entrou nessa história de 8 ou 9 títulos. Nos pontos corridos, que é de 2003 para cá, Botafogo, Santos e Atlético tem um título cada um, Fluminense tem 2, 2010, 2012, né? Cruzeiro tem 3, São Paulo tem 3, que é um tricampeonato, 2006, 2007, 2008. E agora, o Corinthians foi o primeiro a ganhar 4 em 17, o Palmeiras conseguiu o mesmo feito em 2023 e agora o Flamengo iguala, eu acho que já cortando luz. Total.